Olá, professor Anderson Lopes aqui, mais uma vez, retomando aí as aulas virtuais, né, do jeito que a gente consegue para ajudar a fazer a prova do Enseja, né? O pessoal da escola, da educação de jovens e adultos, segue aí com o objetivo de fazer o Enseja, seja para conseguir o certificado no ensino fundamental ou para conseguir o certificado no ensino médio, tá certo? Hoje, a aula que eu quero passar para vocês é sobre as partes da redação. Nós já falamos nas aulas anteriores sobre sujeito, verbo, já falamos sobre frase nominal, frase verbal, né? Então a gente viu alguns conceitos que são base para a gente poder tratar sobre redação. A redação do Enseja, ela não se diferencia muito da redação do Enem. Então tudo que a gente tratar aqui já vai servir também para quem for fazer o Enem, seja nesse dia 17 e 24 de janeiro de 2021, ou se esse vídeo ficar disponível para vocês no próximo Enem, que acontece anualmente, muito em breve vai acontecer semestralmente, hein? Guarda o que eu estou dizendo. Muito bem, vamos lá. Para a gente poder falar das partes da redação, o que é importante você saber? As redações mais bem avaliadas, seja no Enseja, seja no Enem, elas possuem 4 partes. A gente aprende lá na escola, lá quando a gente estava fazendo ensino fundamental, muitas vezes que a redação ela é introdução, desenvolvimento, conclusão. Isso está certo. A diferença, a complexidade que ela ganha agora nessa fase, tanto do Enseja quanto do Enem, é que esse desenvolvimento a gente apresenta ele em 2 partes, cada uma focando em um argumento. Nós vamos falar ao longo da aula sobre isso. Que é importante você saber, então, que são 4 partes compostas de introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Quantas linhas cada uma dessas partes devem ter, professor? Olha, não tem uma régua, né? Não tem uma regra nem uma régua para se definir quantas linhas. O que existe é, na construção semântica, ou seja, na construção de sentido da sua frase, muito dificilmente você vai conseguir apresentar as informações necessárias na introdução em apenas 3 linhas. Mas também você vai passar, né, a conta daquilo que é esperado de uma introdução se você apresentar muito mais do que 8, 10, 12 linhas. Então não tem uma regra, mas também existe ali o quê? Uma espécie de bom senso de quem já está produzindo redações. Nós vamos ver aqui mais ou menos como é que cabe cada uma dessas coisas. E o mesmo se aplica para as outras partes. Um desenvolvimento, se ele tiver ali em torno de 8 a 10 linhas, ele vai estar atendendo, né, mais ou menos espacialmente ao tipo textual que é dissertativo argumentativo. Quando a gente pensa em redação, a gente pensa num tipo textual, né, um gênero textual. Esse gênero textual, ele tem uma forma, que é essa que eu estou mostrando para vocês e que vocês vão ver se repetir em muitas redações nota 10, nota 1000, que aparecem por aí pela internet ano a ano, tá certo? Então a primeira coisa que você precisa saber é, não existe um número certo de linhas, o que existe é uma quantidade, vamos dizer assim, em que você consegue estar atendendo ao que cada uma das partes da redação pede. Então, o que cada uma das partes da redação pede? Vamos entrar então, enfim, no assunto principal da aula. A introdução é uma parte em que você precisa contextualizar o seu texto, precisa também trazer os seus argumentos e precisa dizer mais ou menos como você pretende resolver. É o que a gente chama de tese, né? A tese é mais ou menos o seu ponto de vista. Ah, meu Deus, o que é a tese? Fala de tese, eu não sei o que é tese. A tese é o seu ponto de vista. O que você defende sobre o tema da redação. Então, uma introdução, o que ela deve ter? Ela deve ter um contexto, ou uma contextualização, né? Ela precisa ter os argumentos, e não são eles desenvolvidos, mas apresentados, e, se possível, você apresentar a sua tese. Lembrando que tese é o seu ponto de vista para a resolução do problema. Então é bom que você apresente ele parcialmente, porque aqui na conclusão é onde você vai precisar detalhá-lo, tá certo? Então, falando em partes das redações, a parte da introdução precisa conter
uma contextualização. Em geral a gente usa aí de 2 a 3 linhas para fazer essa contextualização. Os argumentos, em que a gente apresenta aí cada argumento em uma linha e meia, dizendo que isso não é regra, mas é só para você entender mais ou menos. E essa tese que a gente usa em geral de 2 a 3 linhas no final do parágrafo. Então, se você for ver, você tem 3 mais 3 mais 2. Então, de 7 a 8 linhas é mais ou menos um tamanho ideal para uma introdução. Então, vou colocar aqui, então, ó, de 7 a 8 linhas. Ó. Mais ou menos é o ideal para uma introdução. Muito bem. Por que a gente apresenta os argumentos na introdução e a gente sugere que se apresente sempre 2 argumentos? Porque cada um dos argumentos serão apresentados num parágrafo diferente do desenvolvimento. Essa é a forma como os corretores, como eu, como os outros professores e professoras, estão mais acostumados a visualizar uma boa redação. Ou seja, se você apresenta os seus 2 argumentos de forma sucinta na sua introdução e cada um deles você desenvolve melhor no desenvolvimento correspondente, você já está atendendo também as competências ali da sua correção, correto? Então, um dos argumentos você vai trazer aqui. Então, vou colocar aqui, ó, primeiro argumento. Então, você precisa trazer esse argumento e aprofundá-lo aqui no desenvolvimento 1. É bom, olha só a dica, é bom que você apresente esses argumentos aqui no desenvolvimento 1 e 2 na mesma ordem que você os colocou aqui no desenvolvimento. Então, para não ficar aquela coisa bagunçada, se você diz que o argumento é x e y, você vai dizer argumento x aqui e y aqui, tá certo? Só uma questão de ordem, para que o corretor veja que você planejou o seu texto. Muito bem, então uma vez que você traz o seu primeiro argumento, você vai aprofundá-lo. Aprofundá-lo com o quê? Com opiniões, com dados, com fatos, com argumentos, né? A competência 3 lá do Enem e também, né, assim, a competência 3 da redação do Enseja, ela quer saber se você consegue argumentar, consegue trazer fatos, dados, opiniões que estão nos textos motivadores e também da sua leitura de mundo, do que você conhece sobre o tema. Então, uma vez que você traz o seu argumento, você também traz dados. Dados são importantes para você reforçar o seu argumento. E aqui no desenvolvimento 2, então, você traz o segundo argumento, e o segundo argumento ele não precisa necessariamente depender de dados. Você pode, por exemplo, usar opiniões, que ou você saiba, ou saiba assim de cabeça, como uma citação que caiba, né, que se encaixe no contexto, ou mesmo um dado que tenha nos textos motivadores. Às vezes vem, né, umas aspas, vem uma entrevista, vem um texto de algum poeta, etc. Vem dados de um gráfico, porque os textos motivadores eles trazem diferentes tipos textuais, vou falar disso daqui a pouquinho. Mas para você entender que a introdução ela traz o contexto, 2 argumentos e a tese. O primeiro desenvolvimento vai pegar um desses argumentos aqui e trazer para poder aprofundar, dizendo quais são os dados. O segundo desenvolvimento vai pegar outro desses argumentos e trazer para cá também, aprofundando, mas dessa vez não focando em dados, focando em opiniões. Muito bem, não é uma regra. Pode vir opinião antes, pode vir dados depois, depende da ordem que você usou aqui na introdução, tá certo? Mas o que você precisa entender é que esse caminho todo está fazendo o quê? Fazendo a cama, fazendo o ambiente para que a sua conclusão responda aquilo que a gente está chamando de tese. Então, há uma expectativa de que a sua conclusão de redação, ela responda ao problema que é trazido pela tese. Isso não é algo difícil de se fazer uma vez que você está treinando. Então, basicamente, na sua conclusão, você precisa fazer o quê? Retomar os argumentos, só que você não vai retomar da mesma maneira que você desenvolveu. Porque, veja, olha o tanto de linha que você precisou para desenvolver e apresentar. Aqui você vai retomar, né, de maneira resumida, tá? Ó, resumido. Tá? Então você vai retomar de forma resumida e o que você vai fazer também é começar a fazer a concatenação do texto. Que é isso, meu Deus do céu? Basicamente é você começar a responder como que se
resolve o problema trazido pelo contexto, pelos argumentos e pela tese. Então, geralmente a gente chama de proposta de intervenção. Na redação Enem se chama proposta de intervenção. Ela contém 5 elementos, que é o agente, a ação, o modo ou meio como essa ação é aplicada, o efeito que essa ação causa e o detalhamento de um desses 4 elementos anteriores. Na redação Enseja, o que você precisa fazer é responder ao problema da tese. Se o problema é sobre imigração, é sobre isso que você vai responder. Se o problema é sobre adoção no Brasil, é sobre isso que você vai responder. Mas para responder, para você trazer na sua conclusão, você preparou antes, trazendo um argumento sobre o que você pensa sobre o tema, trazendo outro argumento que traz opiniões que reforçam a sua tese, e então você consegue, na conclusão, trazer a sua resposta para a sua redação. Perceba, então muitos dos erros de quem faz redação é escrever um texto sem fazer essa subdivisão, sem planejar anteriormente essa subdivisão. Ou, às vezes, simplesmente sai escrevendo, sem colocar nenhum parágrafo, e fica um texto assim, monobloco, né? Ele é chamado de monobloco, é o nome técnico. Quando você escreve sem marcar nenhum parágrafo. Não, é necessário que você marque o parágrafo. É necessário que você mostre ao corretor que você entende que tem uma parte que você precisa colocar, né, um ponto, que você precisa colocar um ponto para poder mostrar, né, a ele que tem períodos, que ele está dividido em períodos. Então, dentro dele também, às vezes você tem, às vezes não, necessariamente você tem vírgulas, né? Às vezes você usa um traço para poder explicar alguma coisa. Tudo isso vai contar na sua redação. Mas o que você precisa saber é, as partes da redação são essas: introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Chega de fazer aquele texto contínuo, que não tem divisão nenhuma e que vai atrapalhar a sua avaliação na redação do Enseja. Tá certo? Para você conseguir fazer isso aqui, quais são os passos? São esses que eu trouxe aqui desse lado. Muito bem. Então nós temos o que? Os textos motivadores. O que são os textos motivadores? Em geral são 1, 2, 3, 4 textos que são entregues na prova. Às vezes um texto ele é imagem, às vezes o outro é um poema, outros 2 textos são gráficos ou uma matéria jornalística. São textos de gêneros distintos, para que você possa tirar desses gêneros distintos os dados, fatos, opiniões e argumentos que você precisa para desenvolver o seu texto. Certo? Então, sem ler os textos motivadores, você não vai fazer uma boa redação. Em geral, você não gasta muito mais do que 10 ou 15 minutos para ler esses textos. Vamos colocar 20 minutos para você ler e reler e ter os dados que você precisa. Leu e releu, o que você vai fazer? O mapeamento. O que é o mapeamento? É quando você, lá nos textos motivadores, você acha aquele percentual que você acha que você vai poder usar, quando você acha aquela aspas que alguém falou alguma coisa, quando você acha uma data, ou um número, ou alguma coisa, né? Quando você acha uma lei, um número de uma lei, tudo isso são formas de você mapear no texto esses dados que você vai poder trazer quando você estiver fazendo o quê? O seu planejamento. Como que é o planejamento? Basicamente é você fazer essa divisão. Nesse planejamento você vai dividir por tópicos. O que eu vou dizer na introdução? Vou dizer isso, isso e isso. O que eu vou dizer no meu desenvolvimento? Vou dizer isso, isso e isso também. No meu desenvolvimento 2 eu vou dizer isso e isso. E na minha conclusão eu vou concluir com isso. Essas frases curtas que você responde para si mesmo no seu planejamento é que vão dar a formação dos seus parágrafos. Então pense que essa linha aqui, ó, que eu estou dizendo sobre a introdução, corresponde a essa linha aqui. Entende? E essa linha aqui, eu estou dizendo quais são os meus 2 argumentos. Então eu estou trazendo meus 2 argumentos aqui nessa parte, e aqui na parte final do meu parágrafo de introdução, eu estou trazendo o que eu já planejei aqui na hora do planejamento do texto. Ou seja, o que é o planejamento? É você criar frases curtas, das quais você vai transformar em parágrafo. E não necessariamente são as mesmas frases ou perguntas que vão parar aqui no texto final. Beleza? Outra coisa é o quê? Que é muito importante.
tão importante quanto produzir o texto é você fazer a revisão. A revisão é um momento muito importante porque muita gente deixa para revisar ou não consegue fazer a revisão por conta do tempo que resta da prova. Esse tempo que resta da prova, você não pode utilizá-lo de maneira sem planejamento, tá? Você não pode fazer sem planejamento. Essa revisão, então, o que acontece? É a chance que você tem de melhorar o seu texto. Se você, na hora da revisão, você corre, você passa lendo sem nenhum cuidado, simplesmente para dar conta de fazer como algo mecânico e não presta atenção no que você está revisando, olha, presta atenção, por isso se chama ó, porque você está vendo de novo. É revisão. Não pode correr na hora da revisão. A revisão é a hora que você tem que estar com o olhar mais minucioso aqui no seu texto, porque vai ser o quê? Vai ser o que você vai transcrever. A transcrição também é uma parte importante, porque quando você transcreve do rascunho para a folha final, então aqui está o rascunho e aqui está a folha final, esse é um momento em que você não vai poder mais melhorar. Uma porque não tem tempo, não tem outra folha extra, né, no dia da redação do Enseja. Então a transcrição, ela depende de uma boa revisão. Uma boa revisão depende de um bom planejamento depende de um bom mapeamento, e um bom mapeamento depende de você ter lido os textos motivadores. Entende como, se você vai passo a passo, não é difícil? Essa é a mensagem dessa aula sobre as partes da redação. As partes da redação, elas não podem ser inimigas sua, elas são suas aliadas. Elas são a introdução, o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e a conclusão. Nós vamos ter aulas específicas para cada uma dessas partes. O que é importante você saber é que para você ter um todo, para você ter uma redação a nível de Enseja ou a nível de Enem, você precisa passar por essas partes aqui. Ler os textos motivadores, mapeá-los, ou seja, fazer. Quando eu digo mapear, você pode só sublinhar, você pode circular, você pode colocar um asterisco, colocar um número, seja qual for o tipo de legenda que você crie, para você saber qual é o código que você está colocando ali. Eu tô sublinhando essa linha porque aqui é um argumento que eu quero usar na minha tese. Eu estou tracejando, eu estou circulando esse nome porque é um nome que eu posso usar como citação, como um nome de autoridade, ou um instituto como o IBGE, ou uma sigla como INSS, coisas do tipo. Entende? Então o mapeamento ele é muito importante por conta disso. O planejamento, como eu disse, são perguntas, são frases curtas que vão se transformar depois em frases mais elaboradas que se tornam, enfim, o seu texto de redação. Então o planejamento ele é sempre uma pergunta que você faz. Então, o que eu quero, o que contextualiza o meu tema? Quais são os argumentos que eu quero usar? Qual é a tese que eu quero apresentar? Entende? Você começa com essas perguntas e quando você responde a essas perguntas, você transforma em texto aqui na sua redação. E a revisão, repetindo, não é correção, não é correr. Revisão não significa pressa. Revisão significa atenção àquilo que está sendo revisto, porque é a chance que você tem de melhorar. Porque na hora da transcrição já não há mais tempo e muitas vezes não há condições, porque às vezes se você quer mudar na transcrição é quando você perde ponto em coerência, em coesão, que é quando perde um pouco o sentido, porque toda mudança ela requer mais do que a palavra que você quer mudar. Ela requer o quê? Ela requer mudança na estrutura. Às vezes você tem que mudar a frase inteira por conta de uma palavra que você quis mudar ali na hora da transcrição. Tá certo? Então, essa é a aula sobre as partes da redação. Eu espero poder ajudar nessa corrida aí, que é fazer o Enseja desse ano. Você já deve estar sabendo, as inscrições estão abertas até 22 de janeiro. Não perca essa data, tá certo? E o professor Anderson Lopes vai estar aqui para te ajudar. A próxima aula, muito provavelmente, nós vamos falar sobre mapeamento e planejamento, ou com certeza nós vamos falar sobre minuciar, como trabalhar melhor essas partes aqui que te ajudam a fazer a sua redação. Tá certo? Eu agradeço pela sua atenção, bons estudos e até breve.